Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tudo bem? Espero que você esteja bem. Trago uma mensagem para você poderosa nessa manhã. Presta muita atenção. Você sabe como lidar com as calamidades e com os problemas da sua família? Hoje eu quero te ensinar algo através de Jacó. E a nossa leitura, ela está no livro de Gênesis, capítulo 34. Fica comigo até o final, porque a revelação dessa palavra no final é muito poderosa. Amém? Antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e não esquecer de comentar aqui abaixo aquilo que o Espírito Santo falou no teu coração. Tá bom? Em nome de Jesus, a sua família, ela é especial para Deus. A tua família, ela não é um projeto falido. Aquilo que o Senhor tem para você, independente das calamidades, independente das ruínas, Deus tem um propósito e um plano sobre todas as coisas. Não interfira o plano de Deus. Deixa o Senhor mesmo fazer a justiça com as próprias mãos dele. Amém? Vamos lá? Gênesis capítulo 34 fala assim: Certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor e Reveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a à força a ter relações com ela. E ela o achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: Peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha, Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo de gado, com os gados, não disse nada até que eles voltassem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhe disse: O meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case-se com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas filhas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquém disse para o pai e aos irmãos de Diná: Façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiser. Peça os presentes que quiserem e diga quanto querem que eu pago pela moça. Quanto querem que eu pague pela moça. Mas deixem que ela case-se comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a eles e ao seu pai, Amor. Eles disseram assim: Não podemos deixar que a nossa irmã case-se com um homem que não tenha sido circuncidado. Por isso, seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar como esta condição, que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar-se com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todo um só povo. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição, sem perda de tempo. O moço foi circuncidado, pois ele estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai.
Depois o filho de Siquém depois Amor e o filho de Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, e eles poderão casar-se com as nossas. Mas eles só concordaram em viver entre nós e se tornar um povo com a gente se nós aceitássemos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição, e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, os 2 filhos de Jacó, Simão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simão e Levi tiraram Diná de casa e Siquém saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado e os jumentos e tudo que havia na cidade do campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessa terra vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: não nos podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Meu Deus, que palavra, não é? Como essa palavra ela é forte. Ela tem um sentimento muito poderoso de alguém que sofreu a afronta, de alguém que sofreu a desonra. Porém, para todas as situações de calamidades, nós temos que agir com calma e sempre consultando primeiro a Deus. Presta muita atenção. Todas as famílias do mundo têm problemas. Você não é a única família que tem problema. Todos nós passamos por situações difíceis. Situações que muitas das vezes a gente não consegue lidar. Situações que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. Não é verdade? Nós precisamos ter um tempo de sentar, respirar dentro daquela situação, orar a Deus e pedir ao Senhor um direcionamento maior para que aquilo seja resolvido. Principalmente quando não diz respeito só a nós, quando diz respeito a um conjunto, a uma família, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jacó, quando ele soube da notícia, ele esperou calado. Diante de toda a tragédia, diante de toda a situação que havia acontecido, ele se refugiou nos braços do pai, ele se resguardou, ele ficou calado, ele foi orar, ele foi buscar de Deus uma direção. Na verdade, queridos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos muitas das vezes nos calar e ouvir de Deus a melhor solução. Ainda que aquela solução não seja a que você espera, não seja a que os teus olhos com sangue queira fazer. Nós precisamos esperar e buscar em Deus aquilo que é o melhor, não só para nós, não só para o nosso benefício próprio, mas para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos parentes também. Eles queriam, depois que eles afrontaram Jacó usando a filha dele, o filho de Jacó, o filho de Amor, Siquém, ele se arrependeu,
porque ele se apaixonou por aquela mulher. E ele queria resolver em paz. Após o arrependimento dele, ele foi até a tribo de Jacó com o pai dele e pediu a filha deles em casamento. E os filhos, naquele momento, disseram, não, tudo bem, vamos fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Vai dar tudo certo. Só que tem um porém, nós não podemos aceitar um casamento de pessoas que não são circuncidadas, porque essa é a lei do nosso povo. Então eles agiram com falsidade, desobedecendo a lei de Deus, ou seja, usando a lei de Deus, não desobedecendo, mas usando a lei de Deus para cumprir vingança com as próprias mãos. Que coisa, não é? Mas Deus fala assim que a justiça é dele. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Vocês vão ver que eles disseram que era para todos os homens daquele lugar serem circuncidados, porque depois que isso acontecesse, eles poderiam se casar com os irmãos deles, com as parentelas deles e vice-versa. Porém, querido, Jacó, ele se calou e os filhos reagiram. Nós precisamos aprender a resolver todos os nossos problemas. Problemas de nossos filhos, problemas de nossos maridos. Aquilo que nos cabe fazer, nós precisamos aprender a resolver em paz. Sem guerra, sem falsidade, sem mentira. Eles utilizaram o que era um sagrado, porque a circuncisão ela era sagrada, ela era algo de Deus. Mas eles utilizaram isso como uma estratégia absurda para executar uma maldade fria e cruel diante dos olhos de Deus. Praticar a justiça com as próprias mãos. Quantos de nós não somos aqueles que gostam de fazer a justiça com as próprias mãos? Colocando as mãos em situações em que nós sabemos que a gente não pode resolver, que só cabe a Deus, não é verdade? E quando a gente olha, a gente se depara com essa situação, a gente imagina algo muito difícil, não é? Realmente é uma situação muito difícil, sabendo que o filho da gente foi abusado, sabendo que teve algo que feriu, né, princípios, que feriu toda uma família, toda uma geração. Você imagina qual era a dor desse pai nesse momento? Só que mesmo diante do tamanho desta dor, Jacó se calou e ele foi resolver primeiro com Deus. Mas aqueles que tinham mais raiva, mais ira, né, no coração, que não tinha domínio próprio, que não tinha autocontrole, foi lá e fez aquilo, maquinou um plano para matar. E talvez esse seja o pior para Deus, né? Um plano de tragédia arquitetado, aquilo que você faz para prejudicar o próximo, para matar, para tirar a vida. Entende? Então nós precisamos pedir ao Senhor esse domínio próprio em nome de Jesus, porque covardia é algo que nos aproxima de Satanás e nos afasta de Deus. Eles resolveram agir com a covardia. Esperou o povo todo ser circuncidado. Esperou o povo se sentir fraco, porque a circuncisão deixava as pessoas fracas, né? E aí eles invadiram. E eles fizeram a justiça com as próprias mãos. Tanto que fala que eles mataram todos aqueles homens do lugar, saquearam toda aquela terra, não é? E levaram cativas as mulheres e todas as coisas de valor que eles tinham naquela região. Satanás, ele faz isso com a nossa vida. Ele entra, ele invade, ele saqueia, ele destrói, principalmente quando nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, quando nós aprendemos a não entender aquilo que é um plano de Deus para aquela situação. Queridas, ainda que tudo esteja em ruínas, ainda que tudo à tua volta, sabe, a tua vida financeira, teu marido, os teus filhos, ainda que essa situação ela esteja tirando sua paz, você precisa saber esperar, você precisa saber primeiro clamar a Deus e buscar do Senhor essa resposta. Não haja com o sangue dos teus olhos.
Não haja com a tua própria vontade. Não faça com as tuas mãos aquilo que não cabe a você. Espere em Deus, ore e espere a resposta, aguarde a resposta. É muito importante que vocês tenham isso na mente de vocês, independente da situação que você esteja vivendo hoje. Nesse momento, coloca os teus joelhos no chão e ora. Pede ao Senhor a direção, fala: Senhor, olha, eu não sei resolver. Essa é uma situação, meu Pai, que não cabe a mim, está muito além daquilo que eu consigo fazer com as minhas próprias mãos. Então, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a entender, me ajuda a tomar uma atitude que não fira o teu santo nome, que não fira a tua vontade, que não fira o teu desejo. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda, me dá uma direção, me dá uma luz. Me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu não quero pecar contra ti. Nós precisamos fazer isso, queridas. Amém? Em nome de Jesus, que o teu coração ele seja voltado para Deus. Sempre para as coisas de Deus. Sempre voltados a fazerem aquilo que é a vontade do nosso Senhor. Não deixe que o inimigo, que a ira, que a raiva, que a falsidade, ela dominem um sentimento genuíno e puro que o Senhor colocou dentro do teu coração. Que esse sentimento ele seja um sentimento verdadeiro, um sentimento incondicional que o próprio Deus colocou em você. Não deixe que as circunstâncias da vida tire você do foco principal que o Senhor tem te colocado, que é uma posição de mulher e uma posição de homem, de sacerdotes do lar, de intercessoras do lar, mulheres e homens que buscam primeiro o direcionamento de Deus e espera a tua vontade, antes mesmo da nossa própria vontade. Que vocês sejam pessoas que produzam frutos de arrependimento, que produzam frutos de amor com o próximo e não com vingança. Não dentro de qualquer situação que aconteceu, eu vou me vingar, eu sei o que eu vou fazer com isso. E tentar destruir a vida daquela pessoa. Seja dentro do teu ministério, seja dentro do seu trabalho, né? Evitem a perseguição, perseguir pessoas, porque isso não é de Deus e isso pode prejudicar a tua vida espiritual. Amém? Espero que vocês tenham entendido essa palavra, que ela fique no teu coração e que ela produza frutos duradouros e permanentes na presença de Deus. Amém? Se você gostou desse vídeo, já curte, deixa o like, compartilha para mais pessoas e eu espero de verdade que o Senhor ele toque no teu coração e que faça você uma pessoa transformada e guiadas primeiro pela vontade dele e não pelas nossas, tá bom? Te amo em Jesus. Um beijo da pastora, fica com Deus e até o próximo vídeo.